chega, chega, chega junto e você vai ficar. Chega, 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 chega junto e você vai. Chega, 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 chega junto e você vai. Chega, chega, chega junto. Meu nome é Ana Toledo, eu sou cantora, sou atriz, sou compositora, sou lá de Curitiba. Comecei carreira em Curitiba como atriz e aí no meio desse processo eu comecei a cantar no teatros e, enfim, fui estudar música e me envolvi também com esse universo, me apaixonei pelo universo da música. O início da minha carreira, ele é... Mas parecem como se fossem vários rios que se encontram e se separam, se encontram e se separam, porque eu fiz muita coisa ao mesmo tempo. Comecei no teatro, ainda bem pequenininha, e no teatro eu descobri que tinha gente que cantava melhor do que eu, então eu quis ser melhor ainda. Assim, muito competitiva, eu fui estudar canto. Aí eu descobri que tinha condições de juntar o canto e o teatro, que era a ópera, e eu fui estudar ópera, então eu acabei saindo da faculdade de artes cênicas e fui fazer faculdade de canto lírico, que foi o que eu acabei me formando. Então a história é essa, só que quando eu terminei o canto lírico, eu já estava trabalhando profissionalmente como atriz, isso tudo em Curitiba. E cantando na noite como cantora de jazz, porque eu precisava trabalhar também, enfim. Tudo se ajuntou, né? E eu acabei fazendo, durante uma certa época, as três coisas ao mesmo tempo, cantando ópera, cantando música popular e atuando. Eu estava estudando ópera, mas eu já trabalhava, né, em teatro, e teve uma época que acabou o trabalho em teatro e eu continuava estudando, então eu comecei a cantar como cantora de jazz em casas noturnas em Curitiba, e ao mesmo tempo eu entrei num grupo vocal profissional que tinha em Curitiba chamado Brasileirão. Eu sempre tive muita dificuldade de me definir, porque a pergunta acontece com muita frequência: você é atriz ou você é cantora? E as duas coisas andaram durante muito tempo completamente ligadas. E aí definia mais assim, do que eu estou vivendo nesse momento? Eu estou vivendo mais como cantora, então eu sou cantora. E do que eu estou vivendo agora? Agora eu estou vivendo de teatro, então me definia mais de um modo mais prático, né? Do que qual era a minha formação, porque a formação veio e a prática estava lá o tempo todo, né? Eu tive uma carreira de cantora lírica meteórica. Eu cantei duas óperas, que foram duas óperas de Mozart. Fiz A Flauta Mágica, no papel da segunda dama, e fiz Dom Giovanni, no papel de Dona Elvira, as duas em Curitiba. Uma na Ópera de Arame e outra no Teatro Guaíra. E também cantei em concerto no Teatro Guaíra como solista. Logo que eu me formei, eu falei, meu Deus, minha carreira começou. E em seguida as coisas tomaram outro rumo. Eu vim para São Paulo, lancei meu primeiro disco. Então essa foi minha breve carreira como cantora lírica. Eu gosto muito de ópera ainda, mas eu não teria condições hoje de ser cantora lírica, porque é uma atividade, assim como uma atleta, né, se prepara todos os dias e se para muito tempo não volta, o canto lírico também demanda esse mesmo esforço físico. E faz muitos anos que eu não faço isso mais. No final dos anos 90, em Curitiba, eu estava em todas as partes, como eu comentei com vocês. Eu cantava numa casa de grande sucesso em Curitiba, como cantora de jazz da casa. Eu cantava no Vocal Brasileirão, que também se apresentava muito em Curitiba. Eu estava me apresentando em ópera e eu fazia muitos shows na cidade. Essa gravação depois foi trabalhada em estúdio, nós fizemos uns overdubs de outros instrumentos, e esse foi o meu primeiro disco. Aí eu mostrei esse disco para o selo W, aqui de São Paulo. O selo se interessou em distribuir nacionalmente, e essa foi a história. Em 2001 ele foi lançado nacionalmente e eu me mudei para São Paulo. Quando o corpo silencia, há um vento que assobia. Será que o meu peito é o
vazia. De banda yoro de do, di da do ba do, ze banda do yoro, di banda do bando yoro do bo de do he da, di da bo da do, de bando he de. À noite os dias são longos, tem dias que a noite é dura. Às vezes eu fico louca, às vezes chega, é só frescura. Quando eu deito, quando vai escurecer. Às vezes eu fico louca. Eu acho que eu ainda padeço de ecletismo. Eu tenho uma formação de jazz que hoje eu considero consistente, né? Há muitos anos eu canto jazz com bastante frequência e tenho um grande amor pelo repertório brasileiro. Parei de cantar ópera, já é alguma grande coisa, né? Já me define mais. Mas fica um pouco difícil quando você quer se colocar numa prateleira, né, de loja, por exemplo. Coloca em que seção, né? É MPB, é jazz, isso já dificulta um pouco as coisas. Então, eu tento hoje cada vez mais depurar mais as minhas escolhas para facilitar para o público. Eu assimilei uma linguagem musical que é a síncope brasileira, que é a síncope do samba, que é o 2x2, que é um tipo de fraseado rítmico. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu entendi que esse era o meu trunfo e que se eu tentasse imitar o ritmo, o swing dos norte-americanos, eu sempre ia ficar em desvantagem, porque o ritmo deles é inato, é o que eles têm, é aquele que faz a diferença do swing. Você ouve o Frank Sinatra e fala: que swing é esse? É uma coisa inata, ou uma coisa que eles crescem ouvindo e que eles não conseguem nem explicar muito bem, porque para eles é natural. Assim como para nós a síncope é natural e eles passam anos estudando. O meu segundo disco, Frescura, que foi lançado em 2005, ele tem uma produção muito mais madura. Eu fiz uma parceria com o Célio Barros, que foi coprodutor do disco e me ajudou a fazer os arranjos de todas as músicas. E eu tinha aprendido muito com os erros de produção do primeiro CD, que incluíam inclusive um repertório excessivamente eclético. A gente fez em estúdio, né? Então já deu uma grande diferença, mas a produção foi muito cuidada, a gente pensou em tudo que ia fazer antes de começar a fazer e ela teve um planejamento maior de linguagem. O aprendizado de canto lírico, para qualquer cantor, eu faço um equivalente ao bailarino que vai estudar balé clássico. Você tem todo o treinamento para o seu instrumento. Você adquire um grande treinamento físico, fisiológico, muscular para o seu instrumento. Então eu não necessariamente vou usar toda a técnica que eu aprendi no canto lírico para o canto popular, porque a demanda é diferente, o tipo de emissão vocal vai ser diferente, mas eu adquiro uma técnica que me acompanha o resto da vida. Depois que eu tinha me formado em canto lírico, eu já morava aqui em São Paulo e surgiu a oportunidade de estudar na Berklee College of Music, em Boston. Então eu fui para lá, audicionei, eu consegui uma bolsa, não consegui fazer o curso inteiro porque a bolsa não cobria o curso inteiro,
Mas foi uma experiência que mudou completamente a minha visão da música, que me deu uma visão da linguagem musical como uma coisa muito mais ampla do que só a voz ou só a melodia. Eu comecei a entender um pouco mais a função da harmonia na música, eu passei a compor muito melhor, eu comecei a me sentir confortável compondo e escrevendo música e comecei a entender mais os mecanismos de improvisação. Desde 2009 eu tenho cantado nos Estados Unidos todos os anos. Isso começou com uma parceria com um pianista americano chamado Phil DeGreg, que dá aula em Ohio, no estado de Ohio, e ele também vem ao Brasil todos os anos para dar aulas aqui na Unicamp. Nós fizemos um show aqui no Brasil, foi uma delícia, foi um encontro mesmo, foi um show sem ensaio e a gente tocou como se conhecesse há muitos anos, foi muito bacana. É o terceiro ano que eu vou e que eu me apresento em casas diferentes. E agora a gente está tocando com um quinteto, então tá um show bacana, enorme. E a gente toca, eu fui lá dessa vez, a gente tocou em 10 dias, acho que a gente fez uns 6 shows, foi muito bacana. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua, que eu já colei minha boca na boquinha que é tua, e de gritar no teu ouvido lá dentro bem fundo, que não existe no mundo um amor mais profundo que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem. Aquece, amendoim torradinho. Pensar no arranjo das músicas é pensar um pouco em como eu quero contar essa história. Eu tenho um grande prazer em tentar descobrir como eu vou contar a história através do arranjo. Então, normalmente o que acontece é que se eu pego uma música que já foi composta por outra pessoa, já foi gravada por outra pessoa, a minha imediata tendência é tentar modificá-la de alguma forma, para tornar ela, para me apropriar da canção. E quando eu vou fazer um arranjo de uma música minha, isso é um pouco mais difícil, porque a ideia já veio de mim. Então, na verdade, é só como eu vou fazer isso concreto, visível para as outras pessoas. Eu sempre tive muita música em casa. Então, meu pai sempre gostou muito de jazz, eu ouvi jazz desde pequena, era uma referência muito familiar para mim. E minha avó, que também me criou, gostava muito de samba-canção, gostava daqueles cantores de rádio, então foram referências muito, muito fortes a vida inteira. Como eu tinha voz aguda, quando eu comecei imitando a Gal Costa mesmo, né? E a gente sempre começa imitando alguém, né? E a Gal Costa foi uma referência muito forte também, porque eu conseguia cantar junto com ela. Diferente, por exemplo, da Maria Bethânia, né, que tinha uma voz grave, ou outras cantoras. Então essas foram as primeiras. Quando eu me interessei por ópera, foi vendo a Céline Imbert se apresentando uma vez em Curitiba, no Teatro Guaíra, e eu decidi que eu queria ser ela, ou alguém como ela, né? Foi a pessoa que me fez decidir estudar canto de verdade e descobrir que existia essa possibilidade de unir a interpretação teatral com o canto. A gente está sempre sendo estimulado. Então, a criação ela vem principalmente da observação de obras de arte, mas da observação cotidiana,
de fatos, de situações que você observa na rua ou de situações emocionais, a maneira como eu escolho ou consigo expressar, ela vem de um treinamento, ela vem de uma série de repertórios que eu adquiri ao longo da vida, de gente que eu li, de gente que eu escutei. Uma das minhas músicas foi declaradamente inspirada no Chico Buarque. Então, o que eu posso dizer é que às vezes você quer homenagear alguém. Eu ainda estou buscando esse rótulo, encontrar esse caminho. Inclusive porque agora eu vou gravar um CD de samba canção. E não é um CD de jazz, é um CD de samba canção, ponto. Então talvez o próximo CD seja esse CD seja de MPB e o próximo CD seja de jazz. Então chega junto. Deixa eu segurar sua mão, deixa eu me chegar e te beijar, deixe-se banhar pelo meu olhar, enquanto eu me perco em você. Minha alma escuta o teu coração, ele sussurra a tua poesia. Você inteira é uma canção que eu não paro nunca de tocar. Sinta meu corpo chegando no seu, enquanto as palavras que eu digo escapam no ar. Sinta meu corpo chegando no seu. Diga, diga, diga por favor que você vai ficar. O processo de criação não é muito disciplinado, infelizmente. Tem épocas que eu tenho um objetivo do tipo, eu tenho que terminar um disco. Então, eu vou anotar todas as ideias que eu tenho e vou trabalhando em cima disso, e o processo é rápido. E aí pode partir de ideias de texto, como pode partir de fragmentos melódicos que eu estou trabalhando. Agora, o que acontece mais frequentemente eu estar fazendo alguma coisa, alguma atividade, tipo varrendo a casa e começar a assobiar uma melodia e descobrir que essa melodia não existia, era minha. Então eu corro pro gravador e gravo a melodia e fico com ela e fico com aquela melodia, e depois eu harmonizo ela e aí falo assim, ok, isso é uma música. Então isso é o que tem acontecido com mais frequência. Eu componho ocasionalmente, eu acho que eu tenho um talento para escrever letras para outras pessoas, tenho um talento legal para palavras, mas eu não me disciplinei ainda para trabalhar como compositora todos os dias. Agora, como cantora, eu estudo todos os dias e eu continuo estudando canto, então existe uma diferença, né, que eu faço essa distinção. E como intérprete, eu sempre estou buscando estudar técnicas diferentes e repertórios diferentes. Enquanto que, como compositora, quanto mais eu encontrar a minha voz, é melhor. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. 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 A cada 1000 lágrimas. A cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas
sai um milagre. A cada 1000 lágrimas, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. Tá, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. A cada 1000 lágrimas, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. A compositora sempre existiu. Eu sempre escrevi muito, né, principalmente na parte de letras, né, eu sempre escrevi muito, e tanto prosa quanto poesia, e pelo fato de trabalhar cantando no teatro e de ter gente cantando ao meu redor sempre, meu pai, minha avó, minha mãe, eu sempre cantarolava. O que aconteceu foi uma sofisticação dessa compositora quando eu comecei a dominar alguns aspectos da harmonia, por exemplo, né? Porque antes a melodia ela obedecia um caminho muito mais restrito, porque eu não tinha muito mais para onde ir harmonicamente. Depois que eu comecei a entender um pouco mais de harmonia, eu percebi que havia mais caminho para essa parte melódica caminhar, né? E às vezes a própria harmonia sugeria novas melodias, né? Então o que eu consegui foram mais ferramentas para a compositora acontecer. A escolha do repertório do segundo disco, ela foi norteada pela busca de compositores do Sul, compositores contemporâneos a mim, gente que tivesse vozes parecidas, ideias parecidas e que pudessem me ajudar a formar uma identidade para o público. Então eu busquei compositores que trabalhavam em Curitiba, compositores curitibanos, paranaenses, compositores do Sul. E o que acontece é que são naturalmente compositores menos conhecidos, com exceção do Lupicínio Rodrigues, né, que eu gravei, e que é uma gloriosa exceção, né, um compositor do Sul conhecido nacionalmente, e muita gente nem sabe que ele é de Porto Alegre. A música Tá Pronta, na verdade, ela vem acompanhada de uma grande satisfação. Quando eu sinto que ela tá pronta, é quando eu sinto que eu tenho vontade de mostrar para todo mundo, ou quando eu sinto que aquela música não parece mais minha. Mas tem músicas que quando elas terminam, parece realmente que eu fui um vetor daquela música e que ela não é minha, ela é uma história que aconteceu ali na minha frente. E aí é como se eu tivesse aquela história para contar para as pessoas. Essa que é a sensação de quando a música acabou. À noite quando eu deito ou quando vai escurecer, as coisas se distanciam, o tempo para de mexer. Quando o corpo silencia, há um vento que assobia. Será que o meu peito é oco? Será que eu fiquei vazia? À noite quando eu me calo, há um eco que ressoa. Tudo está acontecendo na vida de outra pessoa, que eu observo de perto, do outro lado da moldura, amarelando na foto que leva a minha figura. À noite os dias são longos, tem dias que a noite é dura. Às vezes eu fico louca, às vezes seca. É só frescura. Quando eu deito ou quando vai escurecer, as coisas se distanciam, o tempo para de mexer. A experiência de atriz não me abandona. A maneira como eu aprendi a me expressar nos últimos anos passa pelo teatro. Então, cantando,
Eu sempre vou ter consciência do espaço que eu estou ocupando, dos gestos que eu estou fazendo, das palavras que eu enfatizo para cantar. E isso vem da minha experiência no teatro. Assim como quando eu estou em cena como atriz, eu tenho consciência do uso da minha voz. E são coisas que são complementares e que não tem como compartimentar. Eu não saberia viver sem música. É um alimento diário. O que eu escuto me influencia diretamente, porque acontece muito de eu escutar um disco que apareceu e falar, nossa! Aliás, às vezes me influencia na escolha de como eu vou querer fazer a próxima produção musical, que instrumentos eu vou querer usar. Enfim, a influência está o tempo todo, né? Nos livros que a gente lê, nas peças que a gente assiste e nas músicas que a gente escuta. Deixa eu segurar sua mão, deixa eu me chegar e te beijar, deixe se banhar pelo meu olhar, enquanto eu me perco em você. Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua, que eu já colei minha boca na boca que é tua. Gota, gota, uma, 2, 3, 10, 100, 1000 lágrimas. Sinta um milagre, a cada 1000 lágrimas sai